para falar, lógico, da final de amanhã, Corinthians e Vascão da Gama, que você vai curtir aqui na 105 com Oswaldo Maciel, Celso Cardoso e as reportagens do nosso Edson Rufino, que vai trazer as informações do Timão. Só que lembrando que, lógico, a gente tem a nossa enquete, tem o YouTube para você participar, curtir o programa, youtube.com/105FM Futebol Clube. Já tem muita gente participando. A enquete de hoje é a seguinte: você acredita que o Corinthians pode definir o título já na primeira partida? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Sim ou não? Tá 50-50, rapaz. Essa enquete foi feita por ontem, né? Tem muito corintiano falando, não, vai ser 3-0. Se for 3-0, acabou. Ah, vai ser 3-0. Se eu fizer, ó, aqui, ó, Rafael da Paixão tá falando aqui, ó. Se fizer 2-0 ou 3, difícil pro Vasco reverter. Quem mais aqui? Alexandre Marcelo de Itatiba. O Xande de Itatiba, um abraço pra você. Eu sou muito mais Vasco na final. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ageu Hermes, um abraço. No primeiro jogo, pode decidir sim no primeiro jogo. Tô falando, o corintiano tá muito confiante, viu, o Capretes? Até aproveitando para você já responder a sua enquete. O Rafael da Paixão falou, Weber, no começo achei que você ia ser muito chato por ser São Paulino, mas hoje vejo que você é um cara que fala a verdade. Eu só falo a verdade, minha bola de cristal não falha nunca. Inclusive depois eu vou fazer de Corinthians e Vasco, mas lá para sexta-feira. Capretes, vamos lá então, Capretes. A sua opinião, dá para decidir no primeiro jogo? Você acredita nisso? Não acredito. Por quê? O jogo vai ser muito parelho, porque vai ser duro, vai ser complicado para as duas equipes, para Corinthians e Vasco. É uma final muito igual, muito igual. Eu coloco o Corinthians como favorito. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Corinthians e não no Vasco, mas não que dê para decidir no primeiro confronto. Negativo. Até porque o Corinthians perdeu o jogo do Cruzeiro em Itaquera domingo. Ele ganhou nos pênaltis, mas o jogo ele perdeu, só que tinha vencido lá no Mineirão. Então, para mim, amanhã vai ser muito difícil. Eu repito, coloco o Corinthians como favorito, mas 55 para o Corinthians e 45 para o Vasco. Decidir no primeiro confronto negativo. Vai ser um jogo dificílimo amanhã, jogo de final, assim, por mais que sejam duas partidas, é complicado, é estudado, é jogo amarrado, não vai ser laicá. Duvido que o Fernando Diniz coloque o Vasco para atacar que nem louco aqui em Itaquera. Então, para mim, o Weber não decide no primeiro confronto, não. Vai ser um jogo parelho até domingo no Maracanã. Também acredito nisso. Final, cara, não tem, é difícil, hein? É difícil o que aconteceu entre Chelsea e Paris Saint-Germain no Super Mundial. É muito difícil, gente. Aquele tipo de coisa acontecer é um em 1 milhão. Finais costumam ser muito equilibradas. E ainda mais no primeiro jogo. Porque o cara sabe que no primeiro jogo ele toma um cuidado, né? Ele não pode no primeiro jogo já tomar uma atacada, que aí vai pro espaço mesmo. Então ele, no primeiro jogo ele se segura, tal. Eu acho também que não, o Corinthians não define aqui não. Será tudo definido no Rio de Janeiro. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Mas antes da sua opinião, pelo WhatsApp, mande áudio. Um áudio curto, galera, ó. Aqui, ó, o pessoal aprendeu, rapaz. Olha aqui quantas mensagens. 10 segundos, 11, 14, 10, 7. Olha que beleza, rapaz. Que maravilha. Mande a sua mensagem. 11 999 325 105. Eu vou colocar uma pancada, 4 segundos, olha que beleza. Eu vou colocar uma pancada de mensagens depois das informações do Timão com o nosso Edson Rufino. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza, Weber? Boa noite, salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão que está pronto para o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Hoje aconteceu a atividade final para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira. Jogo marcado para 9h30 da noite na Neoquímica Arena. E com o trabalho final, a imprensa teve acesso a coletivo de 2 jogadores importantes do grupo, considerados titulares, Mateuzinho e Raniel. E claro, reportagem 105 esteve presente. Edson Rufino, 105 FM, me pergunta a respeito do fato do Corinthians ter que decidir fora de casa agora. Na semi, o primeiro jogo foi fora e o segundo em casa. O que muda para vocês nesse aspecto e se você já consegue suportar os 90 minutos em campo?
Cara, uma boa pergunta. Acho que a gente só vai descobrir tentando. Eu tenho feito um esforço enorme para estar em campo. O primeiro jogo da semifinal era algo que era insuportável para mim. Não consegui estar em campo e isso me doeu muito. Tenho tratado intensivamente para poder ajudar a equipe, tentar estar em campo o máximo de tempo possível. E acho que a gente só vai descobrir isso quando a gente entrar em campo. Em relação à decisão fora, eu acho que a gente precisa, obviamente, ter a cabeça no lugar, saber que são 2 partidas. Então, a gente tem que aproveitar a força da nossa torcida no primeiro jogo. E no segundo jogo a gente entrar com a mesma mentalidade para, se Deus quiser, se sagrar campeões da Copa do Brasil. É sempre muito, muito difícil, ainda mais para mim, que sou um lateral que gosta de apoiar bastante. Eu tenho que estar com a concentração 200 vezes maior, porque são jogadores que eu não posso permitir espaço, senão eles acabam aproveitando as oportunidades. Eu vou procurar estar concentrado, como eu falei, para poder ajudar o Corinthians, que é numa parte que pelos gols que eu acompanhei do Vasco, são o lado do campo que eles têm aproveitado bastante para fazer cruzamentos, para finalizar jogadas. Então 100% concentrado para que, se a gente não tomar gol, com certeza a gente pode ficar mais perto da vitória. Muito bem, ouvimos 2 atletas do CT, Mateuzinho e também Ranieri. Escalação titular somente momentos antes do jogo, mas existe grande possibilidade de Garro e Ranieri estarem em campo desde o início. CBF definiu a arbitragem para o jogo de amanhã. No apito estará o Rafael Rodrigo Klein, é gaúcho, e no VAR o Daniel Nobre Bins. A CBF já divulgou também tabela do Brasileirão 2026 e o primeiro jogo do Timão será em casa contra o Bahia. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. Um abraço, Edson Rufino. Antes do Capretes falar do Corinthians, algumas mensagens aqui do pessoal já enviando várias, e o Capretes vai falar do Corinthians. E, como diria o Maciel, hoje o Dorival Júnior fez assim, que susto! E daqui a pouquinho eu explico por quê. O Macis costuma dizer isso, né? Hoje Dorival Júnior viu uma notícia na internet e disse, que susto! Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ai. Vamos lá, aqui, o Paulo de Capivari, chupa, aqui é Corinthians. Foi bom porque o São Paulo só vai disputar a Sul-Americana, Paulista e Brasileiro, tá fora da Libertadores. Ô Paulo, sinto te informar que se o Corinthians não ganhar o título, o Corinthians também vai disputar as mesmas competições, viu? Vai cantando muito de glória, não, que o negócio muda. Canta de glória, e domingo eu vou lembrar dessa sua mensagem aqui. Vasco campeão da Copa do Brasil, tá tudo bem montado, final no Maracanã. André Corintiano de Campinas, vai tá chorando já. Antes tá com medo, pô. Sai pra lá. Torcedor é isso, eu falo, torcedor é tudo igual, rapaz. Tá vendo o corintiano aí? Tá com medo, velho. Vamos lá, mais um aqui participando. Não tá carregando as mensagens. Não acredito que começou com essa papagaiada de novo, bicho. Não é possível. Vamos ver se baixa as mensagens aqui. Enquanto não vai baixando as mensagens, já deu um problema no passado isso daqui. Não sei se é meu notebook, é o WhatsApp que muda, que atualiza, é um inferno. Boa noite, Weber. Amanhã, se o Flamengo vencer o Paris Saint-Germain, será campeão mundial ou dirão que é só Copa Intercontinental? Campeão mundial, pô. É o Thiago Aquino de Jabaquara. 2-1 pro Vasco. O Corinthians já tá de salto alto e nem ganhou nada. Olha quantas mensagens, agora não tá carregando. Começou aquela papagaiada, Silvio. Oh, meu Deus do céu, viu? Com esse negócio que não carrega as mensagens do WhatsApp. 18h14. Marcel, sabe o que o Dorival hoje fez? Que susto, sabe por quê, não? Por quê? Rapaz, o Tite foi anunciado no Cruzeiro. Porque se o Tite fica desempregado até domingo, e o Corinthians não conquista a Copa do Brasil, sabe quem no dia 22 estaria acertando com o Corinthians? Senhor Adenor Bach, senhor Tite. Olha como é que são as coisas, hein?
Ele não esperou, ele foi e fechou o Cruzeiro, deve ser um projeto muito bom, contrato apenas de 1 ano, Capretes. Mas você não acha que isso é uma verdade? O Dorival Júnior hoje, quando viu a notícia, falou, bom, se eu perder a Copa do Brasil, provavelmente eu fico. Se o Tite tivesse desempregado e o Dorival não conquistar a Copa do Brasil, eu não tenho dúvida, Capretes, que o Tite seria anunciado logicamente no Corinthians. Com certeza, o Tite, ele é uma sombra para qualquer técnico do Corinthians quando ele, Tite, está desempregado. Porque olha que escudo excelente para qualquer dirigente. Não, traz o Tite, é o cara mais vitorioso da história do Corinthians. Ninguém ganhou a Libertadores, o único técnico que ganhou a Libertadores com o Corinthians chama-se Tite. Então ele no mercado, apesar de que, para mim, o Tite já passou o melhor momento dele, tá? Estão comprando qual Tite aí? O último Tite do Flamengo já foi muito mal. Já foi muito mal. Ele sai, o Felipe Luiz chega, arruma a casa e tá dando no que tá dando aí. Não se esqueçam, tá? O trabalho do Tite no Flamengo foi muito ruim. Muito ruim. Aí ele ficou esse tempo afastado, né? Falou que estava com problemas psicológicos, né? Foi se tratar e agora voltou pro mercado no Cruzeiro. Eu não vejo mais o Tite como o cara para chegar e resolver. Já está na descendente. Já está em um momento de declínio na carreira, o que é normal, tá? O que é extremamente natural. Mas com certeza. Agora, né? É só pegar como o Dorival chegou no Corinthians, né, Weber? Quando o Ramon Dias cai, e tinha acabado de ser campeão paulista, o Ramon Dias só cai porque o Dorival tinha acabado de ser mandado embora da seleção. Então ele mesmo, o Dorival, já sentiu isso na pele no próprio Corinthians. É verdade, verdade. Ô Capretes, em relação a esse Corinthians, você acha que o Garro começará ou ainda não? Penso que sim, Weber. Não dá. Cara, faltam 2 jogos para terminar o ano. Olha só, olha o que está em jogo, uma vaga na Libertadores no ano que vem, e o Corinthians pode fechar 2025, por incrível que pareça, com 2 títulos, o maior vencedor do ano no estado de São Paulo, um dos mais bagunçados, com impeachment de presidente, com notícias policiais, com casos gravíssimos, com acusações gigantescas, e ele pode ser o clube que mais conquistou. Ele já é, mas assim, aí você pode falar, mas o Paulistão, sempre vai ter aquele que vai desmerecer, mas título é título. Agora, se concretiza com a Copa do Brasil, se fecha com esse troféu, aí não tem o que falar, cara. Aí não tem o que falar. Aí é estadual e um título nacional na frente do Palmeiras. É claro que o certo vai ser sempre certo mesmo dando errado. E não é porque o Corinthians pode fechar o ano com 2 títulos que ele é um exemplo de gestão negativo. E o futebol é pródigo em fazer isso, em fazer o errado parecer certo. Não, o Corinthians continua sendo uma bagunça, é um vexame essa administração corintiana. Não dá para um clube desse tamanho, com essa torcida, ficar com essas brigas políticas internas sendo mal gerido, com esses casos policiais toda hora vindo à tona. Isso não pode acontecer. Mas o futebol é desse jeito. Pode ser que nesse ano funcione. Então tem muita coisa em jogo, Weber. Pro Garro não ser o titular. Pro Ranieri, que é bom jogador, falou umas groselhas nessa entrevista coletiva aí de hoje, né? Jogador adora dar pitaco em comunicação. O cara se acha no direito de pautar, de corrigir jornalista, né? O cara nunca estudou comunicação e quer falar. Eu não vou falar aqui como que deve ser um treino, uma metodologia de treino. Sim. Eu não sei treinar uma equipe. Eu analiso o jogo, mas falar que o treino deve ser dessa maneira ou daquela, eu não sei fazer, eu não sou treinador. Como deve ser a gestão do dia a dia com um grupo de atletas profissional, eu não sei porque eu nunca fui técnico, né? Mas a gente analisa jogo. Agora o cara falar do dia a dia do jornalista, então aí, quando entra nessa seara, o cara se perde sozinho. Mas tem que ir pro jogo também, é uma final de campeonato. O Corinthians pode voltar a ganhar um título nacional depois de 8 anos. 8 anos, o último foi em 2017, o brasileiro. Tem muita coisa em jogo, então, minimamente com condição, Garro e Ranieri têm que ser titulares amanhã. Eles mudaram o jogo no último domingo contra o Cruzeiro, realmente foram bem, né? Foram muito bem, mudaram o panorama do jogo que estava ficando propício ali para a classificação do time de Minas Gerais.